Segundo a Wikipédia, La Movida, ou a Ação, foi um movimento contracultural espanhol que surgiu em Madrid no meio da década de 70, durante os anos de transição de governo pós-franquista. Se estendeu rapidamente em escala nacional e foi apelidada de Movida Espanhola, se prolongando até os anos 80 e tendo seu auge no ano de 1981, com a apresentação que ficou conhecida como o Concierto de Primavera, ou o Concerto de Primavera. Nessa época, os jovens espanhóis marchavam nas ruas de Madrid em saídas noctívagas por um interesse em comum nas então culturas alternativas, ou subterrâneas, madrilenhas da época. O movimento conquistou uma envergadura nacional muito rápido, saindo de Madrid e tendo a conivência e o incentivo de alguns políticos espanhóis da época, com destaque para os líderes de estados socialistas, como, por exemplo, o ex-presidente da Câmara de Madrid, Enrique Tierno Galán, que na época fez um estudo aprofundado de um ponto de vista sociológico à cultura jovem marginal da época. O apoio dos políticos socialistas da época à cultura alternativa tinha como principal objetivo mostrar um ponto de inflexão entre a sociedade franquista e a nova sociedade democrática da Espanha. Essa visão moderna e liberal de uma Espanha aberta ao diferente seria utilizada intencionalmente para combater a imagem negativa conservadora que o país tinha deixado ao mundo nas mais de 4 décadas de regime ditatorial. Apesar da movida espanhola, grande parte das estruturas sociais e econômicas do país ainda assim tinham sido herdadas do regime ditatorial anterior. A movida espanhola germinou entre os movimentos culturais juvenis que tinham chegado na Europa durante os anos 60 e 70 por um boom no turismo europeu e que seguiam a queda da ditadura franquista e a mudança de regime espanhol. Sendo parte da liberalização cultural e ideológica que a sociedade espanhola se abriu na época, os jovens espanhóis do movimento encontraram um terreno virgem para desenvolverem um movimento e suas ideias sem medo de sofrerem censuras, repressões ou violências derivadas das rusgas deles com as políticas ditatoriais anteriores. Entre os maiores nomes de integrantes da movida espanhola, podemos destacar o diretor de cinema espanhol Fernando Trueba, responsável por obras como Ópera-Prima de 1980, e o maior nome do movimento, ele, o grande cineasta Pedro Almodóvar, que com obras como Laberinto de Pasiones de 1982 se tornou um ícone espanhol por ter feito seu nome na época com obras progressistas emblemáticas.